Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite para todos vocês! Muita luz e paz aí ao seu coração. Mais uma pílula do nosso Evangelho Noturna. E assim, pessoal, na medida do possível, meus amigos, a gente vai sempre fazer mais pílulas do Evangelho Noturnas para procurar, responder algumas perguntas que nos são feitas, seja lá no e-mail ou, em algumas palestras, nos estudos. A gente infelizmente não tem como responder. Eu até peço desculpas aqui, mas acho que vocês vão entender, né? Assim, graças a Deus e a vocês, esse trabalho da Pílula do Evangelho assumiu uma proporção bem acima do que a gente tem condições de poder responder. Então é impossível, nesse momento, responder um a um individualmente, né? Não há como isso ser feito. Então, com todo carinho, respeito a vocês que têm entrado em contato, enviado as suas mensagens, a gente está procurando criar mais uma alternativa para que pelo menos as perguntas que são mais repetitivas, né, que elas aparecem com mais frequência, a gente possa compartilhar alguma experiência ligada ao Evangelho, ligada ao que a doutrina espírita traz e as outras religiões, né, no pouco conhecimento que eu tenho, para que a gente possa juntos refletir a esse respeito, tá bom? Então não é uma coisa que nós vamos fazer todos os dias, mas prometo que na medida do possível, né, o que tiver no nosso alcance, como sempre, a gente vai fazer com todo carinho, tá bom? Olha só, nas primeiras mensagens que nós recebemos, nossa equipe detectou aqui uma série de perguntas ligadas a alguns pontos. Uma delas me chamou muito a atenção. São perguntas ligadas ao poder do pensamento positivo. Então, a essência da pergunta é mais ou menos a seguinte: Ricardo, como que fica essa história de trabalhar pensamento positivo, eu posso, eu consigo, vou meditar, vou ser uma pessoa serena, e a lei de causa e efeito, né? É mais ou menos assim, as pessoas têm dúvida, poxa, mas se eu nasci pela lei de causa e efeito para passar por um monte de problemas, né? Porque eu errei numa vida passada. E aí? Simplesmente por eu pensar positivo, significa o quê? Que vai anular o que aconteceu no passado? Eu acho, gente, essa pergunta maravilhosa, né? Todos vocês que a fizeram, porque ela é muito lúcida, claro, né? Tem toda razão você ter esse tipo de dúvida. Eu mesmo a tive durante um bom tempo na minha vida. Então vamos lá trabalhar isso colocando cada coisa no seu devido lugar. O que é a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito é uma lei de retorno, né? De aprendizagem, é uma lei do amor de Deus, não é uma lei de punição. A gente acaba entendendo a lei de causa e efeito como se fosse uma punição pelo erro que eu cometi. Não, é uma lei de reeducação. Ela é educativa. Então, se eu cometi um erro no passado e naturalmente eu necessito me educar em relação ao que me equivoquei, eu vivo a consequência desse erro para minha aprendizagem. Mas sempre, gente, Deus espera que a gente se arrependa pelo amor. E se nós eliminamos a causa, consequentemente o efeito cessa. Há uma obra lindíssima, riquíssima de André Luiz, pelas mãos abençoadas de nosso querido Chico, chamado Ação e Reação, em que nós temos inúmeras histórias a esse respeito. E eu sugiro a vocês interessados que leiam, que vocês vão gostar muito. Eu já citei essa obra aqui. Então, sempre que é possível a gente amenizar uma dor e um problema, isso é uma bênção de Deus. Então, indo direto ao ponto. Vamos supor que eu e você nascemos, né, com uma determinada dificuldade, não importa, no campo afetivo, por exemplo, que a gente lesou muitas outras pessoas no passado, e aí está lá no nosso plano kármico, a gente vai ter dificuldades no amor. Mas, de repente, eu começo a me autoconhecer e trabalhar o meu pensamento positivo no sentido de não me revoltar e de agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Senhor, eu espero que no momento oportuno, se for do meu merecimento, eu atraia uma pessoa interessante, uma pessoa que complemente, né, a minha vida e que eu possa complementar dela. Mas enquanto isso não vier, eu agradeço antecipadamente pela vida que eu tenho, porque eu sei que nada acontece por acaso. Quer dizer, esse é um tipo de postura madura, concorda? Em que você tira a revolta do coração, não há espaço para mágoa, não há espaço para nenhuma amargura e, pelo contrário, você se harmoniza com a sua paz interior. Resultado: vai chegar um determinado momento, claro, que se o universo entende, né, pelo próprio processo da lei, que a minha desarmonia que foi gerada no passado, ela foi, digamos, transmutada em mim, porque agora eu sou uma pessoa mais serena e, de repente, muito mais equilibrada, talvez chegue um momento que eu acelere esse processo pela lei de causa e efeito e passe a merecer ou ter a possibilidade de atrair uma outra pessoa, talvez numa situação semelhante à minha. Vai saber, né? Essas possibilidades são tão infinitas, meus amigos.
mas é que antecipe esse benefício que de repente eu demoraria 1, 2 existências para ter e posso ter agora. E a mesma coisa na questão financeira, na questão da saúde e assim por diante. Agora imagina uma pessoa revoltada, tristonha, abatida, né? Revoltada, que droga, Deus não existe, a minha vida é uma droga, eu não encontro ninguém, as pessoas são injustas, a minha vida é horrível. Quer dizer, com esse tipo de pensamento, você acha que nós vamos atrair o quê? As coisas já não estão boas. Mantendo esse tipo de pensamento, elas só vão piorar, né? Então, realmente, o processo de pensamento positivo cria uma higienização da nossa mente, do nosso ser, para que a gente possa naturalmente se conectar com energias mais sublimes. E contando com o poder do tempo e da paciência, sem ansiedade, confiando na bondade divina, fique certo que no momento oportuno, o que tiver que ser vai ser, e com certeza tudo vai chegar no seu devido lugar, tá bom? Segunda pergunta ou comentário que eu queria fazer. Muita gente questionando sobre o que seria possível a gente falar sobre a harmonia conjugal. Muitos conflitos entre marido e mulher, namorados, pessoas que têm casos extraconjugais. Então, assim, é um volume grande, né, de perguntas nesse sentido. Muito embora, meus amigos, eu já tenha falado disso aqui, eu vou pedir licença a vocês para tornar a falar. Claro que não existe fórmula mágica para relações conjugais. Aliás, acho que não existe fórmula mágica para nada no que diz respeito a relacionamento, né? Cada ser humano é único, né? Cada um de nós tem suas crenças, sua visão da vida, seu modelo de sentir. Mas uma coisa é certa, uma relação afetiva, para que ela possa crescer espiritualmente, ela tem que ser baseada em valores sólidos. E assim, eu não concebo isso dentro daquilo que eu conheço, e até independente da questão espiritual, na minha vida profissional eu lido com isso, não concebo casais que realmente cresçam e sejam saudáveis se eles não são espiritualizados. Não conheço. Eu não estou falando de religião, eu falo de ser espiritualizado, estar conectado com a consciência do todo dentro da relação. O que isso quer dizer? Um casal que vive baseado no Evangelho, né? O que é um casal baseado no Evangelho? Aí cada um tem que adaptar aquilo que lhe é mais apraz. Pode ser um casal que faz o culto no lar, às vezes é um casal que tem valores comuns, faz trabalho social, muitas vezes é um casal, né, que em conjunto conversa, dialoga, né, que sempre compartilha seus objetivos. É um casal que na realidade se une pelos valores maiores da família, né, não pensa em se separar por qualquer problema. É um casal em que pelo menos um está se esforçando para compreender o outro. Ao invés de cobrar que o outro te faça feliz, cada um está se perguntando o que eu posso fazer, né, para que naturalmente eu possa ajudar o outro a ser mais feliz. Porque aí eu me preocupo com a sua felicidade e você se preocupa com a minha. Aí é uma troca, deixa de ser uma cobrança. Eu sei que isso não é simples. Por quê? Porque muitos casais, infelizmente, começam a sua relação por causa do desejo sexual, não é assim? E aí vão baseando na relação no desejo, em questões materiais, em viagens, em vamos casar, onde nós vamos morar, em valores que, me perdoem a honestidade, mas muito mundanos e que são passageiros, efêmeros. Então, quando a beleza passa, o tesão diminui, né? Quando o problema financeiro aparece, o casal que não tem a sua união baseada em valores sólidos, um casal que não dialoga, que não gosta de conviver um com o outro, né? De conversar verdadeiramente, não gosta da alma um do outro, as diferenças nossas, elas se agigantam. Mas por quê? Porque não foi trabalhada essa base anteriormente. Então, se você se encontra numa situação como essa, volte às origens. Busque Deus e trave Deus para sua casa. Ah, mas o fulano ou a fulana não quer fazer comigo. Comece a trabalhar o seu espírito inicialmente. Dê o exemplo. Primeiro que se você fortalecer a sua fé, independente do seu companheiro ou companheira querer ir junto, né, nessa caminhada, você vai ficar mais forte, né? Sua autoestima vai melhorar. Segundo, que levando o evangelho para dentro da sua família, para sua casa, cedo ou tarde, gente, o benefício vem, não tem jeito, né? Eu penso assim, quando você acende uma luz num cômodo, mesmo o outro cômodo que está escuro se beneficia um pouco da claridade, não é assim? Então, acenda a luz do seu cômodo interior, independente do que as pessoas ao seu lado vão fazer. Tá bom? Esse seria o melhor caminho nesse momento que eu poderia compartilhar com vocês a esse respeito, porque eu acredito muito na importância da gente alimentar o evangelho na nossa casa, no nosso lar, honrando a nossa família. Eu sei que não é fácil, mas alguém tem que começar. E vai saber se não é você que vai começar a reestruturar o seu lar a partir de si mesmo, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, meus amigos queridos. Eu espero que de alguma forma essa nova iniciativa da nossa pílula noturna, respondendo algumas perguntas, possa auxiliar, né, a todos vocês. Peço como sempre desculpas por todos os limites
né, que me cabem aqui nas respostas e até na estrutura, né, da gente atendê-los, mas acredite, a gente procura fazer com todo carinho e da melhor forma possível, tá bem? Que Deus os abençoe e os ilumine. Uma excelente noite, muitas reflexões, pensamento positivo, evangelho para cuidar da família e você já sabe, né? Até breve. Até muito breve.